Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Vamos começar aqui a resolução de mais um exercício de química. Esse daqui é o quarto exercício que a gente tem da nossa playlist, onde a gente está resolvendo todos os todos os exercícios dos livros do Ricardo Feltri. Tá? Então esse daqui é o quarto exercício do capítulo de número 4. Vou colocar aqui, ó, capítulo 4, volume... Aqui capítulo 4, estou viajando. Capítulo 1, volume 1, tá? Então é volume 1, capítulo 1, e o exercício é o exercício de número 4, tá? A única coisa que é 4 aqui é o exercício mesmo. Se você quiser assistir outras videoaulas resolvendo outras questões desse mesmo capítulo, é só você dar uma olhada na descrição desse vídeo, que tem uma playlist com a resolução de todos os exercícios do capítulo de número 1, ok? Então vamos começar aqui. Como se costuma retardar o processo de enferrujamento, por exemplo, de um portão de ferro? Tá, basicamente, pessoal, a gente poderia dizer que é impossível que a gente evite, né, que um portão de ferro ele enferruje. Isso é impossível. Por que é impossível, professor? É impossível porque a corrosão do ferro ela é um processo que é espontâneo, ela ocorre naturalmente. Mas para a gente retardar esse processo, ou seja, a gente fazer com que esse processo ele ocorra de forma mais lenta, ou que ele não ocorra por um determinado tempo, aí depois ele começa a ocorrer de novo, a gente consegue fazendo algumas coisas até que simples, né? Vamos supor, você tem um portão de ferro, né? Então imagine, vamos fingir que isso aqui é um portão, tá? E aí esse portão ele tem ferrugem aí em alguns pontos. O que você pode fazer? Né? Por processos físicos mesmo, você pode ir lá e raspar esses pontos onde você tem a ferrugem. Você tem que tirar a ferrugem desses pontos e aí depois você tem que pintar o portão novamente, tá? Então você vai pegar lá uma tinta e vai passar a tinta no portão, ok? Deixar ele bonitinho. Só que isso só depois que você tira a ferrugem, tá? Hoje em dia também tem hoje em dia, já é bem antigo isso, tem alguns materiais, algumas substâncias que você pode tirar essa ferrugem. Você não precisa necessariamente ficar raspando ali o portão. Mas basicamente a gente poderia dizer que para a gente tirar, né, ou retardar esse processo de enferrujamento, que nesse caso já começou, a gente vai raspar o portão, tá? Raspar e pintar. Vamos falar isso, tá? Essa vai ser a resposta. Raspar e pintar o portão. Tá? Então aí vocês entenderam por quê. Agora, o fenômeno que a gente está falando aqui é do enferrujamento. O que é isso, né? Basicamente, o ferro, quando ele reage com o oxigênio, ele vira óxido de ferro, tá? Na verdade, na natureza, a gente encontra o ferro na forma de óxido de ferro. E aí a gente passa por uns processos, a gente tira o ferro do óxido de ferro e ele reage naturalmente com o oxigênio para voltar. A gente pode até colocar aqui a reação, seria basicamente o seguinte, ó, se você tem oxigênio mais ferro, os dois vão reagir para formar o óxido de ferro, que vai ser Fe2O3, tá? Esse óxido de ferro que a gente tem aqui, o óxido de ferro 2, ele é a ferrugem, tá? Ferrugem. Aqui eu tenho o ferro, o próprio ferro, e aqui eu tenho o gás oxigênio, que a gente pode chamar só de oxigênio, né? A equação ela não está correta, né? Porque tem que balancear essa equação. Não é tema agora para essa videoaula do balanceamento de equações, mas eu vou explicar brevemente para você como é que funciona, tá? Eu tenho aqui o lado dos reagentes. O que são os reagentes? São os caras que reagem entre si para formar uma coisa nova. Essa coisa nova que foi formada é o nosso produto, que no nosso caso aqui é a ferrugem, tá? Então, o ferro mais o oxigênio, eles reagem para formar a ferrugem. Não tem muito como você evitar que o oxigênio entre em contato com o portão, né? Afinal, tem oxigênio no ar. Então, como você vai evitar esse contato? O que você pode fazer é pintar o portão, porque isso diminui o contato que o ferro vai ter com o oxigênio, porque a tinta ela está ali, ó, protegendo que o oxigênio não fique se chocando com o ferro para formar óxido de ferro, tá?
Então dá para você entender por que o portão tem que ser pintado. Tá? Então a tinta ela vai servir ali como uma proteção para que o ferro não reaja com o óxido de ferro, para que eles não entrem em contato ou que o contato deles seja o mínimo possível, ok? Bom, eu tinha falado do balanceamento, né? Aqui observe que nós temos do lado dos reagentes 2 átomos de oxigênio, lá do lado dos produtos eu tenho 3. Essas quantidades elas precisam ser iguais, tá? Elas sempre precisam ser iguais. Então você sempre tem que fazer o balanceamento das equações químicas, que isso vai ser tema lá para frente para a gente estudar, onde você tem que deixar igual a quantidade de oxigênios e ferros que você tem nos produtos e ferro e oxigênio que você tem aqui nos reagentes. Para ficarem iguais, nesse caso aqui, eu teria que fazer o seguinte, colocar 3 moléculas de oxigênio para reagir com pelo menos 4 moléculas de ferro, formando 2 moléculas de óxido de ferro. Professor, por que isso? Muito simples, ó. O ferro, aqui eu tenho um ferro, né? Só que como eu coloquei um 4 na frente dele, é como se eu tivesse 4 vezes ele. 4 vezes um ferro, ok? Oxigênio, eu tinha 2 oxigênios dentro da molécula de oxigênio. Eu coloquei 3 vezes a molécula de oxigênio, 3 vezes 2 dão 6 oxigênios. Então a quantidade de átomos de oxigênio são 6 que eu tenho aqui. Eu tenho 3 moléculas, cada molécula contendo 2 oxigênios. Então no total eu tenho 6 átomos de oxigênios. Com esse número 2 aqui na frente, olha o que a gente faz. Ferro, 2 vezes 2. Quantos ferros eu tenho? 4. Aqui eu não tinha 4, então está balanceado. Esse 2 também multiplica lá pela quantidade de oxigênios que você vai ter. 3 vezes 2 dá quanto? 6. Aqui você tinha 3 vezes 2, 6. Está balanceado. Então essa é a equação que representa a reação de enferrujamento que ocorre, tá? Entre o oxigênio e o ferro, formando aí a ferrugem. Bem tranquilo, né? Bonitinho de se ver. Se você quiser praticar balanceamento de equações químicas, aqui no canal Estuda Mais a gente tem playlists, não é nem só uma. Acho que a gente tem até 3 playlists sobre balanceamento de equações. Eu te aconselho a ver a mais nova, que tem 21 exercícios para você praticar, uma ótima playlist, onde eu ensino alguns métodos diferentes de fazer balanceamento de equações químicas. Então dá uma pesquisada, entra no canal, vai na parte de playlists e dá uma olhada lá se você encontra uma playlist com 21 exercícios sobre balanceamento de equações. Aí sai praticando que você vai gostar, é um ótimo tema, ok? Bom, a gente já terminou a resolução dessa questão aqui já há um bom tempo. Essa daqui era a resposta básica que a gente precisava. A gente não precisava olhar a equação, falar sobre balanceamento e detalhar isso, mas a gente faz isso aqui para você aprender não só o que a questão está te pedindo, mas o conhecimento, o conteúdo que vem por trás disso daí, tá? Eu espero que vocês gostem desse tipo de videoaula e se vocês gostam, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e de compartilhar o link nessa videoaula em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal, ok? Se inscrevam também em nosso canal no YouTube e ativem o sininho de notificações para que vocês possam receber todas as novas notificações do canal Estuda Mais assim que elas surgirem. E não esqueçam de dar uma olhada aqui na descrição para que vocês possam ver a resolução, né, das outras questões que a gente tem no capítulo 1 do Ricardo Felter. Belezinha? Forte abraço, galera, e até a nossa próxima videoaula. Até mais! Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.